E aí, de novo, beleza? Tudo certo? Tudo na paz? Tranquilo? Tranquilo? Quem aqui tem mais de 5 anos de caminhada com Cristo? Levanta a mão. Mais do que 5? Mais do que 1 ano? Quem tem menos do que 1 ano de caminhada com Cristo? Legal. Enfim, cara, eu lembro que uma das coisas que passava na minha mente antes de entregar minha vida a Jesus e viver aquilo que eu tenho vivido hoje, na verdade já faz 10 anos, era o quê? Eu pensava o seguinte: cara, eu preciso curtir mais a vida. Porque eu sempre pensei que, entregar a vida para Jesus era coisa de tiozão. Quem aqui já pensou dessa forma? Eu pensava, nossa, velho, vou me converter, aí é só esse negócio de oração, jejum. Nossa, isso é palha demais, vou ficar sem comer. Que palha. Negócio de ficar lendo a Bíblia, mano, né? Nem leio o gibi, agora tem que ler a Bíblia. E eu sempre associava vida cristã com uma vida palha. E a pergunta que eu faço é, por que eu fazia essa associação? De certo, porque de fato muita gente que era cristão vivia uma vida palha. E talvez você vive uma vida palha. E aí você chega para os caras do teu trabalho e fala, ei, mano, você quer conhecer Jesus? Ele fala, não, tô legal. Tá melhor assim. Não, mano, Jesus é muito irado. É muito irado? É muito maneiro. Muito supimpa. Aí ele olha para você, você olha para ele e aí ele fala, por quê? Ah, mano, é que a gente vai para o céu. E é engraçado isso, porque na minha mente limitada antes, eu associava a vida palha que muitos cristãos viviam com uma condicional de ser um cristão. Tipo assim, para ser um cristão tem que ser assim, tem que ser palha. Então é melhor não me misturar com essa coisa aí, porque senão vou viver essa vida insignificante e palha. E eu ficava pensando o seguinte, ok, eu até posso acreditar que eu preciso de Jesus, mas que seja no meu último milésimo de segundo na minha existência na Terra. E eu vou me converter o mais tarde possível. E o que é engraçado nisso tudo é que eu entreguei minha vida a Jesus aos 17 anos. Época que os hormônios estão à flor da pele. Já tinha feito muita burrada, mas 17 anos. Quem tem 17 anos? Nossa, mano. Olha para quem está ao teu lado e diz, se tem 17 anos, você está num tempo trash. 17 anos é tipo assim, você está lá, mas não está. Está cá, mas não está lá. Você está meio louco, assim, tipo, tem dinheiro, mas não tem. Tem liberdade, mas não tem. Manda no próprio nariz, mas não manda. É uma coisa meio louca. E foi nessa faixa etária que eu entreguei minha vida a Jesus. E venci esse paradoxo de que, necessariamente, para ser um cristão, eu deveria ter uma vida insignificante e sem sentido algum. E talvez você olha para a tua vida cristã, e eu não vou pedir para você ser sincero agora, e olha para a tua forma de viver com Cristo e fala, nossa, que palha. Que palha. E hoje eu estou aqui para dizer que tem algo errado na tua vida. Se você tem caminhado com Cristo, e essa vida com Cristo não tem sido curtida, não tem sido eletrizante, não tem sido positive vibe, se essa vida não tem sido realmente plena, você tem que considerar alguns fatos. Primeiro fato é se você realmente se converteu. Talvez você, enfim, aceitou um Jesus tabajara, Jesus made in China, um Jesus, meio falsificado. Mas talvez você realmente tenha entregue a tua vida a Jesus, mas tem faltado algumas atitudes que te levam a ter uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe que Jesus veio nos dar, olha só a declaração dele, eu vim, para quê? Para que vocês tenham vida
e vida abundante. Em outras palavras, quem aqui quer ter uma vida magnífica, extraordinária? Levanta a mão. Se você quer isso, é a mesma coisa dizer eu quero Jesus. Porque a única pessoa capaz de oferecer isso a nós é Jesus. Mas aí fica uma discrepância entre a vida plena que Jesus propõe e a realidade. E aí muitas vezes você fica se martirizando na tua vida cristã. Por quê? Porque eu não leio a Bíblia. Porque eu não oro. Porque, sei lá, eu não gosto de jejum. Porque eu não gosto de fazer isso. Porque eu não gosto de fazer aquilo. Porque eu não gosto de fazer aquilo outro. Porque eu não gosto de discipular. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo outro. Enfim, e vai fazendo uma enormidade de uma lista, declarando todos os seus desgostos na tua vida com Deus. E por incrível que pareça, esses desgostos têm uma origem, têm um porquê, têm uma razão. E a razão dessa tua falta de motivação está na própria definição da palavra. O que é motivação? Vamos fazer uma etimologia aqui? Motivo, ação. Em outras palavras, um motivo que leva à ação. Aí sabe o que acontece? Talvez a tua forma de viver com Cristo tenha lhe faltado motivos. E de fato, orar sem motivo é um saco, velho. Agora vamos pensar aqui. Você está lá em um GP e de repente cai uma mina endemoniada. Pô, orar daí fica sinistro, irmão. Né? Cena de filme. Por quê? Te deu um motivo. Ou, por exemplo, você está discipulando alguém e esse alguém chega para você e faz uma pergunta tipo louca sobre a Bíblia que você nem faz ideia. Te deu um motivo que vai te levar ao quê? A ação. Olha para quem está ao teu lado e diga, você precisa de motivos. Porque, de fato, ler a Bíblia sem motivos, ninguém quer. Orar sem motivos, não rola. Nós precisamos de motivos. E esses motivos são relacionados com uma atitude que devemos ter. Eu quero ler a descrição de uma forma de viver a igreja que, com certeza, para mim é uma inspiração para aquilo que eu tenho sonhado em vivermos plenamente, que está lá em Atos 2:42. Você tem a Bíblia aí, abre lá para a gente ler juntos. Atos 2:42. Legal? Atos 2:42. Presta atenção no que está escrito lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Sabe? Eles estavam dedicados a aprender coisas novas. Ter revelação e discernimento de coisas que não conhecia. Libertar-se da ignorância. Quem aqui gosta de ser liberto da ignorância? Levanta a mão. Tipo assim, descobrir que, sei lá, babosa não cura câncer. É demais isso, não é? Chegar para tua avó e falar, não, vó, não cura câncer. Você sente, tipo, por cima da carne seca. E aquelas pessoas estavam dedicadas a aprender. E eles aprendiam dia após dia coisas novas, coisas extraordinárias. Coisas que levavam a eles a um patamar de vida, a uma dimensão de vida, que eles nem faziam ideia, através do conhecimento. Porque no final das contas, e conhecereis a verdade vos libertará. Toda prisão é proveniente da ignorância.
E na medida em que nós somos libertos da ignorância, naturalmente nós passamos a ser livres. E é o que estava acontecendo nessa igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Cara, o partir do pão dessa igreja aqui não era pãozinho e suco cancerígeno. O pão aqui, as orações aqui, primeiro, o pão era rango, era comida. E nada mais legal do que comer com os brothers, vai dizer que não é. Tipo, comer sozinho é uma felicidade, mas é uma felicidade incompleta. Melhor coisa que tem é você chamar teus amigos, sentar na mesa, comer junto. Dá gosto para cozinhar. Por exemplo, assim, quando você está sozinho em casa, qual que é o cardápio? Miojo. No máximo nuggets. E uma salsicha requentada. Agora, quando vai agrupando pessoas, quando você traz alguém para a tua casa, o rango vai ficando melhor. Você vai se esmerando mais em fazer algo, enfim, mais rebuscado. E eles estavam todo dia comendo junto, velho. Sabe? Rango de tudo quanto é tipo. Demais isso, eu amo comer, cara. Para mim, uma das graças de Deus é o paladar. Concorda comigo? Quem aqui ama comer? Alguns amam até demais, tem que parar de amar um pouco. E eles também participavam das orações juntos. Mas não era aquela oração palha. Era uma oração que fazia sentido. E não só fazia sentido, era uma oração eficaz. Sabe, eles oravam pelo câncer do Juquinha e na semana que vem o Juquinha vinha com o câncer curado. Pô, essa oração é massa fazer, velho. Ele orava pelos desempregos do Joãozinho, da Mariazinha, e na semana que vem o Joãozinho e a Mariazinha estavam desempregados. Mas eles oravam de novo. E na outra semana a Mariazinha conseguiu emprego. E eles viam então essa efetividade da oração e se alimentavam de oração. Continuando nessa igreja, todos estavam cheios de temor. Era uma mentalidade de respeito e reverência a Deus. Gente séria com Deus. Gente comprometida com Deus. Não gente levada de um lado para o outro, mas gente firmada em Deus. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Coisa louca, né? Shows pirotécnicos, sinais e maravilhas. Paralítico andando. Quem aqui queria ver um paralítico andando? É show de bola, velho. Nossa, é um filme em vida real, demais. Multiplicação de pão e peixe. Quem queria estar na multiplicação de pão e peixe? Quem gosta de comer, queria, né? Levar para casa sobra. Demais, velho. Está na multiplicação de pão e peixe. 5 pães e 2 peixes que alimentam 5.000 pessoas. Isso é fantástico. Essa cena, com certeza, foi reavivada, lembrada, memorizada pelos apóstolos durante muitos anos, porque sinais e maravilhas eram feitas no meio deles. Sabe, eles viam Jesus andando em cima das águas, via Pedro contando as histórias. Mano, certa vez, a gente estava lá no monte, Jesus falou, galera, presta atenção, e de repente apareceu Moisés e Elias, velho. Os caras estavam mortos e apareceram lá cheio de glória, cheio de luz. Jesus cheio de luz. Bem mais legal que assistir Netflix, não é? Quem concorda comigo? Nossa, muito mais legal, velho. Netflix enjoa, porque não é vida real. Aqueles apóstolos, eles estavam escrevendo história. Eles estavam escrevendo a Bíblia. Aquela igreja estava escrevendo Atos. Sabe, essas experiências que nós hoje lemos, retratamos e mais uma vez falamos, e exaustivamente falando, eles viveram, dia após dia. Sinais, maravilhas, comida, oração, temor, demais. Aí então, existe um destaque aqui, presta atenção. Os que criam, repete comigo, os que criam. Não era qualquer um. Quem era? Os que não criam? Não, só os que criam.
Os que criam. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles criam e porque criam tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Um desprendimento, uma generosidade louca. Sabe? Pessoas suprindo a necessidade um do outro. Pessoas cuidando um do outro. Todos os dias. Eu acho isso aqui demais. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todo dia. Eu não sei se você já pôde participar de uma saudosa Tour da Onda. Quem aqui já participou da Tour da Onda? Eu lembro que todo final de tour eu ficava falando, nossa, velho, isso aqui podia ser eterno. Era muito top, velho. Acordar, comer. Sempre o café da manhã era bom pra caramba. Comer com os brothers era demais. Não lavar a louça era bom demais. Aí depois ia jogar bola, ficar trocando ideia, enfim, era demais. E depois a gente ia para participar do momento da palavra, momento de oração, passava a madrugada junto, conversando, rachando o bico. Era fantástico. E era exatamente isso que essa igreja vivia todos os dias. Todos os dias. Eles partiam o pão em casa. Tu vê como o crente gosta de comer, velho. Terceira vez que se refere a comida aqui. Juntos participavam das refeições, com alegria. Sabe, era momento de humor, era momento de trocar ideia, era momento de rir. E nada melhor do que rir com teus brother, é ou não é? Sabe, aquele GP que a galera tá hilária e começa a doer a barriga. É demais, quem já teve um GP assim? É bom demais, velho, rir é demais. E eles participavam tudo isso com alegria, não era um negócio enfadonho, chato. Mas era um negócio vivo. Eles participavam com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E sabe o que acontecia? Todo dia o Senhor ia acrescentando a eles aqueles que iam sendo salvos. Sabe qual é a melhor parte da história? É que a trupe não acabava ali. Todo dia tinha gente nova chegando. Sabe? Todo dia tinha um piadista novo chegando. Todo dia tinha alguém somando para essa esfera de alegria, de prazer, de satisfação que aquela igreja vivia. Essa igreja vivia algo que, na verdade, foi uma encomenda de Jesus para todos nós. Foi uma encomenda de Jesus para você e para mim. Ele não nos chamou para termos uma vida enfadonha, sem sentido, repetitiva, chata. Ele não nos chamou para participar de uma religião enfadonha. Ele nos chamou para ter vida e vida em abundância. Foi para isso que Ele te chamou. E se você desconhece dessa vida, escuta o que eu estou te falando, você ainda não conheceu de fato Jesus. Talvez você conheceu uma religião, mas não Jesus. Queria te convidar a orar junto comigo agora. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque podemos ter acesso à revelação da tua palavra. Podemos, ó Pai, ser esclarecidos das nossas ignorâncias e libertos das nossas formas equivocadas de pensar e viver. Pai, fala conosco nessa noite. Confronta-nos. Aqueles, ó Pai, que de alguma forma se sentem cansados de caminhar contigo. Que eles possam redescobrir, ou descobrir pela primeira vez, algo que eles desconheciam até então. Senhor, produz em nós nessa noite comunidade. Produz em nós nessa noite unidade. Dá-nos, ó Pai, conexão contigo. Revelação e discernimento da tua palavra, para que por meio dela possamos ser transformados e edificados. Fala conosco nessa noite, pela graça e pela tua misericórdia, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém. Mano, o que te impede de viver uma vida plena? Você nunca se perguntou isso? O que te impede de viver uma vida plena? Por quê? Por que talvez você se diz cristão, seguidor de Jesus, e genuinamente não vive essa tal vida abundante que Jesus falou que nós poderíamos viver? Aquela igreja, de maneira generalizada, é óbvia, ela estava vivendo isso. Sabe, pessoas em todo canto vibrantes. Gente em todo canto alegre. Cheio de vida. Cheio de sorriso. Cheio de esperança, cheio de expectativa. Em todo canto. E quando nós pensamos para analisar e refletir o nosso contexto, é a mesma coisa que nós vivemos aqui. Pessoas em todo o canto, lá no teu GP, lá na tua coordenação, sabe, eufóricas. Gente ardente de paixão, ardente de amor, numa vibe, sinistra, mão para cima. E sabe, aí você chega no GP. E aí, galera? E aí, boa noite. Como você tá? Sabe como é, né, mano? Mais uma semana. Mas aí o trampo? Ah, tá legal. E a mina? Ah, mano, nem sei, velho. Se pá, terminamos. Sabe, você tá no meio de um monte de gente vibrante, um monte de gente, tipo, com fogo nos olhos, que tá olhando pra você, tipo, como, velho? Sabe, como que você pode estar vivendo uma vida tão patética assim? Como? Ah, o que você fez sábado à noite? Ah, mano, nem sei, velho. Tava em casa, pá. Tomei uma serva e assisti Netflix. Assisti uma série massa pra caramba, cara. Sabe, cara, não, tá errado. Alguma coisa tá muito errada. A vida que Cristo nos chamou para viver é uma vida abundante. E talvez hoje seja o dia de você refletir sobre a vida cristã que você tem vivido. Por que você não tem vivido uma vida vibrante? Porque as pessoas falam cheias de paixão do teu lado. E você não tem nenhuma paixão para falar de nada. Porque as pessoas à tua volta estão cheias de gratidão e você não tem nenhum motivo de gratidão. Porque a pessoa que está sentada talvez do teu lado está maravilhada, entusiasmada, cheia de expectativa e você tá pá. O que te impede de viver isso, cara? O que te impede? Sabe, esse texto, além de nos falar acerca dessa vida fascinante que um cristão pode viver, ele está nos revelando o porquê essas pessoas viviam dessa forma. Por quê? Os que criam tinham tudo em comum. Os que criam de verdade, aqueles que abraçavam Jesus, eles se jogavam, sabe? Sem vergonhinha, sem reserva, sabe? Sem piscina no inverno, que o cara fica tipo, pô, tá fria, velho. Não, pula de roupa e tudo, e vamos lá, vamos curtir. Os que criam se jogavam nessa vida. Sabe, sem reserva, sem desculpas. Ah, mas quarta eu tenho futebol. Ah, mas quinta eu tenho não sei o quê. Ah, mas segunda eu não tenho não sei o que lá. Ah, mas eu estou muito cansado. Ah, mas... Não. Os que criam se jogavam nessa vida. E porque se jogavam nessa vida, experimentavam toda a plenitude dessa vida.
Sabe o que eu penso? É que você é um tipo de cara que está de terno num parque aquático, onde todo mundo está rindo, se divertindo, mergulhando, e você está lá, pô, acho que essa água está fria, velho. Sabe, todo mundo está batendo selfie, falando, mano, que dia fantástico, e você está, se pá, nem vou entrar na piscina. Os que criam tinham tudo em comum, eles se jogavam nessa vida. Sabe, era todo dia. E não porque era uma regra, porque era muito louco estar junto. Era todo dia junto jogando FIFA, e no meio do FIFA um chegava e falava, pô, fulano de tal tá mal. Ele, opa, pausa aí o FIFA, vamos orar. E eles oravam, a coisa acontecia, a vizinha caía endemoniada, e iam lá orar pela vizinha possessa, e aí tinha história para contar a madrugada inteira, coisa louca. Depois batia um rango junto, comida boa. Depois de comer de noite junto, iam de madrugada e comiam de novo. E aí ficavam, enfim, a madrugada inteira rindo, se alegrando, se divertindo. Tenho convicção que o maior peso que esses crentes viviam, sabe o que era? Era se afastar da comunhão. Era tipo, putz, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir para a facul mesmo. Aí tinha que chegar o apacentador lá e falar, mano, você tem que trabalhar, velho. Pô, mas tá massa aqui. Mano, vai trabalhar, seu folgado. Porque a vida que eles estavam vivendo era extremamente intensa. E isso talvez ocorre, essa apatia de vida cristã, ocorre, presta atenção, por causa de uma desassociação de Cristo e a igreja. Cristo é uma coisa, igreja é outra coisa. Tanto é que muita gente pergunta, tipo, para um cara que não está firme na comunidade da fé, chega para ele e pergunta, mano, mas você está bem com Deus? Como ele pode estar bem com Deus se não está bem com a igreja? É óbvio que não tem como. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Tem como um dedinho do pé estar bem com a cabeça se a cabeça está fora do corpo? Se o dedinho está fora do corpo? Não, é óbvio que não. Não existe essa desassociação. Você não pode desassociar a tua fé da tua vivência dentro da igreja. Porque se você fizer isso, naturalmente a tua vida cristã vai ser chata. Vai ser chata, ler a Bíblia vai ser chato, orar vai ser chato. Ensinar e evangelizar vai ser chato. Agora, se você estiver vivendo mergulhado nessa comunidade, tudo muda, velho. Evangelizar é uma aventura. Orar, mano, é top demais. Ver as paradas acontecendo. Ler a Bíblia e chegar no GP com uma parada tipo afiada e jogar lá no meio da roda e falar, galera, estava lendo a Bíblia hoje em Amós. Tipo, todo mundo... Mano, é bom demais. Sabe, e essa desassociação de Cristo e a igreja tem causado atrocidades. Por isso que João fala de maneira categórica e clara que você não pode amar a Deus a quem não vê, se você não ama ao seu irmão a quem vê. O amor a Deus a quem você não vê, ele está completamente associado nessa vida em comunidade. Nessa vida junto. Sabe? Nessa família. Nessa comunidade. Por isso, é impossível desassociar fé com teu relacionamento com a igreja. Não tem como. Não tente viver uma vida cristã carreira solo, não existe isso, velho. Não tente viver uma vida cristã, tipo, princesinha de Jesus no meu quarto. A vida cristã é vivida junto. Jesus ele veio resgatar uma igreja, Jesus veio resgatar uma comunidade, Jesus veio estabelecer um reino. Ele não veio estabelecer e chamar alguns poucos
homens e mulheres para participarem de um céu de ouro e coisa do tipo. A alegria da vida cristã está relacionada a relacionamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? O prazer da vida cristã está relacionado a relacionamento, a andar junto, a estar junto, a ser parte, a se jogar. E aquela igreja, eles criam e por isso tinham tudo em comum: dores, alegria, dinheiro e falta de dinheiro, choro e sorrisos, piadas legais e piadas chatas, comida boa e comida ruim. Todo momento eles estavam juntos, trocando ideia, conversando, rindo, chorando, se alegrando. Todo tipo de sentimento. Histórias e mais histórias, enfim, acumuladas dessa vivência em comunidade. E essa vivência em comunidade é que trazia satisfação para a vida com Cristo. Lembra que eu comecei dizendo para você que um dos meus medos de se converter era ter uma vida enfadonha e chata? Hoje, só de passar pela minha mente, o mais remoto do meu cerebelo pensante, a possibilidade de deixar de viver o que eu vivo, cara, me dá um arrepio. Só de pensar na possibilidade de não ter nada para fazer num domingo e assistir Faustão, mano. Ou a possibilidade de passar uma madrugada tendo que encher a cara para se alegrar. Ou a possibilidade para me afirmar ter que catar um monte de mina. Sabe, só de pensar nesse tipo de coisa me dá um asco. Porque depoimentos de alguém que mudou e foi transformado. Essa vida abundante, essa vida plena que Jesus falou que existe, ela realmente existe. Ela realmente existe. E ela está acessível a todos aqueles que creem, mas não só que creem, todos aqueles que se jogam, todos aqueles que se lançam. Não adianta você ter uma fé paralisada, não adianta você ter uma fé sem energia. É necessário que você se jogue. Sabe, não adianta você olhar para a piscina e falar, poxa, deve ser legal, você precisa se jogar. Não adianta você olhar para a vida com Cristo e falar, nossa, deve ser massa pregar o evangelho, deve ser massa multiplicar um GP, deve ser massa curar um enfermo, deve ser legal, enfim, ver um milagre acontecendo, deve ser legal aprender tanta coisa, e você não buscar isso, não adianta nada. Os que criam tinham tudo em comum. Os que criam se jogavam. Deixa eu ler um texto com vocês. Estava lendo a Bíblia essa semana. E foi um tempo muito legal. E eu parei nesse texto aqui e achei fantástico a maneira como ele foi parafraseado na versão do Eugene Peterson, lá na mensagem. 2 Coríntios 6:11, olha só. Prezados amigos, não consigo expressar em palavras. Estou tentando. Não consigo expressar em palavras o quanto eu desejo que vocês entrem nessa vida plena. Eu estou tentando buscar palavras na minha mente para descrever o que é indescritível. Eu estou tentando encontrar adjetivos na minha mente para narrar o que é inenarrável. Eu não consigo expressar em palavras, é o que Paulo está falando, e eu repito o que ele está falando, o que é viver plenamente com Jesus. Até porque não existem palavras que consigam expressar isso. Não consigo expressar em palavra o quanto eu desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia. Repete comigo, cheia de possibilidades. Que louco, né, velho? Essa vida plena e cheia de possibilidades.
Ah, mas se eu viver com Cristo, eu vou viver uma vida enfadonha. Não viaja. Se você se jogar, você não vai ter um segundo na tua vida sequer, sem ter algo muito bom para ser feito. É uma vida cheia de possibilidades. Sabe, você acha que é livre porque sai de noite? Você acha que é livre porque fuma um baseado? Você acha que é livre porque pega umas minas, pega uns caras? Você acha que isso é possibilidade? Você está viajando, velho. E com todo respeito, estou falando isso porque eu já vivi tudo que você vive. A vida com Cristo é cheia de possibilidades para aqueles que se jogam. Paulo diz o seguinte, presta atenção, não queremos que se fechem assim. Não se feche para essa vida. Não limite essa vida. Sabe, não diga para Jesus, Jesus, até aqui. Daqui para frente, não. Não faça isso, velho. Não limite o que Deus pode te oferecer. A pequenez, presta atenção nisso, que sentem vem de dentro de vocês. Sabe, essa coisa tipo, pequena, efêmera, religiosamente chata, não vem de Jesus, vem de dentro de vocês. Jesus continua dizendo, a vida que Deus dá não é pequena. Presta atenção nisso, velho. Vocês é que vivem de maneira pequena. Uau! A vida que Deus nos dá não é pequena. Talvez seja você que esteja vivendo de maneira pequena. Sabe, talvez um universo de 1000 possibilidades. Você está focado em pouquíssimas impossibilidades. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de lembrar de Adão e Eva. Mano, Deus criou o jardim do Éden. Sei lá quantos quilômetros quadrados tem aquele jardim. Mas sei que tinha comida pra caramba lá. Tinha árvore com tudo quanto é fruta. Tinha uma infinidade de possibilidades. Deus chegou para Adão e Eva e falou, Adão, seguinte, não pode comer desse fruto aqui. Vamos chutar o seguinte, deveria haver aí umas 1000 variações de frutas, e tinha uma fruta que ele não podia comer. Adivinha para qual fruta ele ficou olhando? Para que ele não podia comer. Eu fico imaginando Adão passando todo dia naquela árvore maldita, olhando para ela, falando, nossa, mano, deve ser boa. Sabe, velho, você tem maçã para comer, você tem jaca para comer, você tem... Enfim, mais nome de frutas aí, por favor. Melancia, uva, amora, morango, pitanga, coco. Você tem casquinha de coco? Pô, é bom casquinha de coco, velho. Cara, você tem um monte de coisa para comer, mano. Você vai ficar olhando para esse fruto maldito. E sabe, quando eu olho para Adão, eu realmente entendo que ele é o nosso pai. Porque muita gente vive dessa forma. Num universo de possibilidades, numa imensidão de experiências que você pode ter, você fica olhando para a fruta que não pode comer. Isso é um saco, velho. Você ficar nesse não pode, não é permitido, isso aqui não gosto, não pode, não pode, não pode, não pode, é um saco. Agora, a vida que Deus nos deu não é pequena. Pelo contrário, ela é infinita em possibilidades. Vocês é que vivem de maneira pequena. Olha o apelo do apóstolo Paulo. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida de vocês e comecem a vivê-la plenamente. Ei, abra a tua vida de uma vez por todas. Sabe, deixa ela desabrochar, deixa ela acontecer. Abra a tua vida. Para de se limitar, para de colocar limites. Pare de colocar estacas.
Se joga, se lança. Pula de uma vez. Experimenta. O que Paulo está dizendo é o que eu quero dizer para você nessa noite. Pare de limitar toda a experiência que Deus é capaz de nos oferecer. E definitivamente se jogue. Se jogue na experiência com Cristo. Mano, se jogue no teu GP, velho. Se joga, se lança lá. Sabe? Não vai lá e fica 1 hora olhando pro relógio e fala, pô, tá atrasado. Não, mano. Vai lá, se joga, racha o bico, marca um dia para comer uma pizza junto, vai jogar futebol junto, vai ficar de madrugada orando, vai fazer alguma coisa, vai para a praia. Se joga, velho. Pare de limitar a tua vida com Deus. Pare de limitar as tuas experiências com Deus. Porque no final das contas, se eu fosse descrever para você as experiências que eu tenho, que eu tive, que eu vou ter com Jesus, caraca, mano, não caberia num livro. Cara, quanta coisa eu já vivi. Esses dias mesmo eu estava lembrando de uma vez que eu fui... Tinha uma menina que estava com a filha dela na UTI neonatal durante, sei lá quantos dias, fazia bastante tempo. E ela estava morrendo, ela estava toda entubada. E a mãe da menina me ligou falando, pô, pastor, vem aqui orar e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu entrei lá no UTI neonatal e, cara, é uma cena terrível. Não sei se você já teve experiência de entrar. Um monte de criança, enfim. E aquela menina talvez acordada já faz bastante dias. Não abria os olhos, não gesticulava, não fazia nada. E aí eu lembro que eu cheguei lá e mó constrangido, de tipo, mano, vou orar e vai que não dá nada. O pastor tem essas coisas também, velho. E eu orei, cara. Eu orei e falei, pô, Deus, seria muito massa tu curar essa menina. Ia ser top. Algum dia eu poderia contar esse testemunho para alguém. E aí eu orei e eu lembro que não aconteceu nada, velho. Eu saí do hospital, tal, entrei dentro do carro. E depois de uns 5 minutos, a mãe dela pegou e mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Ela com os olhos abertos, ela tinha acordado. E depois daquele dia, passou 3 dias, ela recebeu alta no hospital. Isso é muito louco, velho. Quanta gente eu já batizei, velho? Já batizei gente com refrigerante. Só não conta pra ninguém que esse cara fica louco. Já batizei gente no mar. Quanta gente eu já ajudei. Gente que eu tirei da rua. Cara, isso é muito louco. Quanto casamento que hoje você olha e fala, nossa, que lindo. Eu estava lá e eu vi a história deles, cara. Eu vi eles sendo transformados. Sabe, eu poderia aqui ficar a noite inteira contando histórias. Agora a pergunta que eu quero te fazer é, quais são as tuas histórias? Quais são? Que história você tem para contar? E sabe, a falta de histórias que você tem para contar, na verdade revelam algo que está muito mais profundo do que a ausência delas. O que está lá no profundo, sabe o que é? É alguém recatado, retraído e que não quer se jogar. Na vida com Cristo, escuta o que eu estou te falando. Com toda a reverência e respeito que eu vou falar essa palavra chula, ok? Mas na vida com Cristo é ou caga ou sai da moita. Essa vida chove, mas não molha, ela é chata. Essa coisa de vou num culto e de vez em quando acho legal e de vez em quando não acho, isso é chato, isso cansa. Ou você se joga, experimenta tudo que Deus tem para você. Ou, enfim, vai viver uma vida enfadonha, mas pelo menos que não perca tempo envergonhando
uma vida plena que Jesus veio oferecer. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida não está disponível para alguns seletos. Essa vida está disponível para todos aqueles que creem e se jogam na vida, em comunidade, na vida da igreja. Queria te convidar a baixar tua cabeça, fechar seus olhos.